Fala turma, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Voltemos, teve só recessozinho ali do Natal, né? Mas hoje e amanhã ainda tem, depois do ano novo a gente volta também, beleza? E aí turma, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Boa. Vamos voltar aqui com as nossas lives. A ideia é essa, né? A gente se preparar para 2026, então vamos nessa, né? Vamos lá. Não viramos o ano ainda tem coisas para serem ditas aqui, não é isso? E aí a gente vê ano que vem se a gente continua com essas lives ou não, tá bom? Então é isso, muito bem. Estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Acho que sim, né? Beleza, tô acompanhando os comentários hoje aqui no Instagram, porque eu não tô com o YouTube ligado, que eu tô aqui de casa, né? Então eu não fui lá pro escritório, o pessoal tá de home office, né? E aí tô por aqui mesmo. Então tudo bem, pessoal, show, vamos nessa. O que eu queria conversar com vocês hoje era uma coisa, que era sobre aquela sensação de potencial, como é? Que vocês falam aí, né? O potencial não desenvolvido, né? O pessoal que fala que tem um potencial não desenvolvido e tal, não sei o quê, e que podia fazer muita coisa, mas acaba não conseguindo por N motivos, tá bem. Eu queria pegar esse gancho para poder falar com vocês sobre uma coisa que é super importante, mas é importante mesmo e que eu queria muito que vocês estivessem super atentos em 2026, quem quiser. Eu acho que não é para todo mundo, eu também não acho que a gente vai conseguir, né? Acho que tem um número limitado de pessoas que vão se interessar pelos assuntos mesmo que eu trato aqui, né? Aliás, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Tinha uma grande parte das pessoas que ficava por aqui, mas para ficar vendo bobeira, né? Ficar vendo bobeira não, né? Mas ficar vendo coisas de influencer, né? Sei lá, o meu carro, o que eu comia, meus filhos, e etc e tal. Esse pessoal, no final das contas, era, com todo respeito, né? Eu sei que vocês têm carinho e tudo mais pela nossa vida, mas não é bem isso que eu quero fazer da vida, não. Eu quero formá-los, né? Formá-los, educá-los e tratá-los, né? Nesta ordem. Não se esquecendo que eu sou professor e médico, né? Sou psiquiatra. Então, o que eu sei fazer da vida é isso. Formar, educar e tratar. São essas coisas aí, né? É enrolação mesmo, ou Deus acima de tudo, 9 vezes. Eu estou aqui no meu Instagram, faço o que eu quero. Se eu quiser ficar aqui falando só besteira, eu falo, beleza? Se você não está afim, vaza, meu cara. Saia daqui, beleza? Você quer coisas diretas e muito pronto, isso aí, coisas tão diretas quanto inúteis, você vai procurar um giro de merda no YouTube, beleza? Tá bom? Esse preâmbulo é importante, ok? E é isso aí a gente já corta logo o pessoal que não vai, esse pessoal que não consegue aguentar 40 segundos, né? De alguma coisa, o pessoal que está pulando de vídeo em vídeo, querendo dopamina, né? Não isso que eu quero não, beleza? O que eu quero formá-los, e tem um problema que a gente encontra, que eu encontrei pelo menos aqui entre os nossos seguidores, né? Até, sei lá, 1 ano e meio para trás, eu acho que de 1 ano e meio para cá a coisa já está muito melhor, né? Então, um volume mais qualificado de pessoas que de fato estão querendo fazer uma coisa diferente. O que eu queria falar com vocês era o seguinte, sobre esse potencial não desenvolvido que acaba se perdendo um pouco no tempo. É o seguinte, preste atenção nisso que eu vou falar agora, que não é tão óbvio e não é tão fácil de entender, beleza? Se você não tem uma capacidade mínima de conseguir expressar verbalmente, de ter um domínio verbal, todas aquelas tuas intuições e percepções que você tem acerca dos outros, acerca da vida, né? Elas vão se tornando tão confusas que você vai precisar aderir a jargões, vai precisar se expressar de um modo que não é aquele modo com o qual você percebeu o mundo, né, ou a realidade num primeiro momento. Isso aí mata toda a tua possibilidade, toda a tua possibilidade de desenvolvimento. Então vamos lá, primeiro ponto. Eu vou precisar que em 2026, quem quiser ficar aqui comigo, né, em 2026, eu vou precisar que vocês tenham muita calma, beleza? Mas muita calma mesmo, calma interior, né? E ouve isso que eu vou te falar. Para você ter calma interior, você precisa de uma coisa chamada humildade, beleza? A humildade ela é fundamental. Sem uma humildade verdadeira, você nunca vai conseguir desenvolver teu potencial, e essa sensação de potencial desperdiçado, ela vai ser uma constante na vida. Não tem como. Por quê? Vou dizer para vocês uma coisa. Primeiro ponto, né? A falta de humildade, né? E junto com uma deficiência de cultura, que é o que acontece com todo mundo, beleza? Todo mundo, pelo menos, sei lá, 98% dos brasileiros têm falta de cultura. Falta de cultura mais falta de humildade, né? Ela é igual a não conseguir aprender. Se você não consegue aprender, você não se desenvolve, porra, né? Quer dizer, isso é bem óbvio.
Isso é bem óbvio. Então pronto, quer dizer, o que é no final das contas a falta de, essa sensação de potencial não utilizado? Ou de uma pessoa que não consegue nunca, né, desenvolver tudo aquilo que sonha, tudo aquilo que pensou, ou acha que é uma pessoa que sabe muito, ou que poderia fazer muito mais. Mas o que é isso? É uma pessoa que não aprende, não aprendeu, né? Não consegue, portanto, ser melhor do que a média. Sendo bem claro com vocês, o que é essa pessoa que fala assim, eu acho que eu tenho muito potencial, mas eu não ganho dinheiro, eu tenho muito potencial, mas eu não consigo uma família, eu tenho muito potencial, mas eu não consigo uma promoção no trabalho, eu tenho muito potencial, mas eu não consigo ser reconhecido pelos outros, eu tenho muito potencial, mas meus projetos... É muito simples, galera. Isso é o seguinte, né? Você é pior do que a média. Podemos ter essa conversa ou é muito duro, né? Agora, nessa virada do ano, né? Estamos aqui no dia 28, 29, sei lá, acho que de dezembro. Eu sei que é uma conversa meio dura, mas se você não consegue fazer as coisas habitualmente, você não consegue, você é pior do que a média. Se você é pior do que a média, não tem porque as pessoas prestarem atenção em você, não tem porque as pessoas contratarem você, não tem porque as pessoas ouvirem você, não tem porque as pessoas namorarem você, não tem porque as pessoas querem fazer um filho com você, porra. É difícil entender isso? Né? Não, né? Não. E aí? Uma coisa que você vai precisar, se você quiser ficar comigo aqui em 2026, né? Você vai precisar aceitar. É que tem gente melhor do que você, porra. Tem gente que estudou mais, tem gente que é mais bonito, tem gente que é mais inteligente, tem gente que pode te ajudar, de verdade. E aí você vai precisar querer aprender. Você vai precisar querer aprender com humildade, porra. Né? Como é que você aprende sem humildade? Não tem como. Não tem como. Outro dia uma menina aqui me escreveu, é um negócio que é muito curioso. Você imagina só. Eu tenho 40 anos. Eu sou psiquiatra, porra. Eu fundei uma faculdade, porra. Eu dou, sei lá, 5 aulas por semana de 2 horas cada, porra. Aí a pessoa fala assim, Ítalo, você já leu Em Busca do Sentido do Viktor Frankl? Eu falei, mas meu caralho, como é que a pessoa... Essa é uma pergunta, para pensar. 40, tô com 40, Yuri. 8 filhos também, né? Porra, queria que eu tivesse quantos anos? Como é que a pessoa, ela consegue imaginar, né? Precisa, caralho, puta que me parola, caralho, foda-se, caralho, preciso usar palavrão porque é porra do meu Instagram, merda, eu faço o que eu quiser aqui, caralho, eu sou carioca, porra, entendeu ou não? Puta que o pariu, até quanto, porra, caralho, vocês não aprendem? Porra, se eu quiser falar palavrão, eu falo, se eu quiser fumar, eu fumo, caralho, mas vocês são muito chato, puta que o pariu, senta e ouve, porra. Caralho, se quer tô falando palavrão pra você, eu estou falando palavrão. É simples, entendeu? Como é que a pessoa, ela pergunta assim, Ítalo, você já leu Em Busca do Sentido do Viktor Frankl? Eu falei, não, nunca li. Meu Deus, que livro, hein? Porra, mas que livro... Então, assim, é essa falta de... Eu preciso mesmo que vocês, entendem ou não? Eu preciso que vocês, se quiserem ficar aqui, se quiserem aprender alguma coisa, né? Em 2026, se quiserem melhorar, no fundo, eu preciso que vocês consigam se controlar e dar um passo antes, um passo atrás, né? Quer dizer, dar um passo atrás, né? E pensar dentro de falar, cara, deixa eu respeitar as pessoas que estão me ensinando alguma coisa e que tem uma história, entendeu ou não? Tem uma história. Eu não posso perguntar para uma pessoa, até por uma questão de educação, eu não posso perguntar para uma pessoa se ela já leu um livro óbvio da área dela. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está chamando o outro, no caso, você está chamando de charlatão. Mas por que você não está fazendo isso? Por que a pessoa não estava chamando de charlatão? Ela é só incapaz de aprender alguma coisa. Ela não era sequer maldosa. Não é por maldade, entendeu? Que ela fez isso. Ela fez isso porque assim, é alucinante. Então, assim, essa é a chamada que eu estou dando para vocês aqui, nesse nosso dia. Para chamar de potencial subdesenvolvido, não tem o potencial. Isso em geral é falta de humildade. É uma pretensão absoluta com a própria inutilidade, né? O sujeito que não consegue, ele não consegue imaginar o seguinte, caralho, eu já li alguma coisa na vida de verdade? Eu já estudei alguma coisa na vida de verdade? Quanto tempo eu passei tentando desenvolver uma habilidade ou aprender alguma coisa? Sei lá, eu já passei, 2, 3 anos da minha vida tentando aprender alguma coisa, desenvolver alguma habilidade, 2, 3 anos mesmo, ininterruptamente. O que eu vejo hoje mais, e acho que vocês concordam comigo, né? É a presunção. Boa, Fefe, concurseiro. É a presunção, exatamente. O que eu vejo mais hoje, muito, são pessoas que acham que tem algum talento natural, que não aguentam ficar fazendo uma mesma coisa por 2 anos. Né? Não aguentam ficar fazendo a mesma coisa por 2 anos. Caralho, faz uma semana tá com gás. Aí, mas também, resultado não vê. Estou parecendo aquela minha tia,
que começou a fazer dieta num dia e no dia seguinte falou assim, olha, eu acho que esta porra não está funcionando, não está funcionando, a minha barriga não diminui. Eu falei, porra, com um dia, tia. Não falei isso pra ela, né? Sou educado com a minha tia, evidentemente, né? Eu falei, tia, tem que... É assim mesmo, é difícil, né? Tá com a barriga bonita, deixa pra lá isso, né? E tal. Eu falei, mas isso é falta de humildade, no fundo, né? E a falta de humildade por quê? Isso é uma falta de humildade mesmo, porque você olha pra pessoa que sabe mais do que você e você acha que ela conquistou aquilo ali porque ele leu 2 páginas. O sujeito não consegue imaginar que a pessoa, que o outro lá que sabe mais, tá, sei lá, 3, 4 anos investigando alguma porra. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Eu tô em casa, né? Aproveitar aqui e mostrar pra vocês. Tava aqui organizando o meu... Acho que é a minha casa, tá? É o meu escritório aqui na garagem. Aqui, ó, isso aqui é uma prateleirazinha. Então, essa é uma prateleirazinha aqui. Isso aqui são os livrinhos de psicologia. Esses são os livrinhos de psicologia. São os livrinhos de psicologia que eu li, né? Tem livro de psicologia aqui em francês, espanhol, psicoterapia, e nem tem muita coisa. Eu tava até falando o seguinte, tava organizando a porra dos meus livros aqui, né, esses dias. Aqui, essa aqui é a prateleira, isso aqui é psicologia, psiquiatria. Tava organizando a minha prateleira esses dias e tá tudo bem, tem esse livrinho aqui. Eu falei, caralho, tá faltando livro pra caceta. Quantidade de coisa que eu ainda tenho que pegar, estudar, ler, caralho, né? Então é o inverso, né? Então, Catarina, minha querida Catarina, não é livro demais, não. É livro de menos. Entendeu? Assim, eu, como sei o que eu preciso para conhecer alguma coisa, olho para essa porra e falo assim, caralho, ok, tá faltando coisa pra caceta ali ainda, né? Tá faltando coisa pra caceta. O próprio Dr. Frankl, Dr. Viktor Frankl, que ela perguntou se eu li o Em Busca de Sentido, ou Sede de Sentido, não lembro qual livro que ela perguntou se eu li, né? Ou do Viktor Frankl. Eu tava vendo, eu sei qual é a obra completa do Dr. Frankl. Eu falei, porra, eu não li nem 10% das obras completas do Dr. Frankl. Então eu não posso falar como se fosse uma autoridade em logoterapia. Porra, eu li, sei lá, 6, 7 livros dele. Em inglês, alguns, não dá. Tem um monte de livro que eu não encontro tradução em português, não está publicado aqui no Brasil, então não vou falar dele desse jeito, claro. A gente fala dele anedoticamente, né? Por exemplo, entendeu? Não, então assim, o que eu quero em 2026 para a gente, né? Para vocês? Ou seja, eu quero pouca gente, né? Essa é a coisa. Como eu já tenho construído nos últimos 2 anos aqui, a nossa conversa, né? Nossa conversa eu tenho construído aqui nos últimos 2 anos assim. Não preciso ficar fazendo aquela fanfarra de mostrar meus filhos que estão ali, né? De mostrar a casa bonita, minha esposa, minha filhinha nova. Isso aí, pessoal, tem um monte de blogueiro por aí que vocês procurem por isso. O que eu gostaria é que vocês tivessem vida espiritual. E o ponto é muito difícil ter vida espiritual, isso que eu estou dizendo. É muito difícil ter vida espiritual sem você conseguir nomear as coisas, sem você conseguir dar nomes. Beleza? Se você não consegue dar nomes, se você não tem um domínio mesmo da linguagem, né? Se você não tem uma estrutura, se você não tem capacidade de ter uma estrutura sonora, se você consegue reconhecer a estrutura sonora da linguagem, é muito difícil você conseguir ter vida espiritual, porque quem está falando, o que você está falando com Deus e quem está falando com Deus, é muito difícil. É muito difícil. Então, por exemplo, vocês, eu vou falar de vocês agora, beleza? Eu vou falar de vocês agora. Vocês precisam aprender, por exemplo, a reconhecer, né? Texto de ChatGPT. Eu juro que eu fico com muita vergonha de vocês, quando tem uns textos toscos pra caceta, com voz de robô, e vocês não notam que é a porra de uma voz de robô ali por trás, por exemplo, né? Então, acredita no que eu estou falando, é meu compromisso com vocês tentar ajudar quem quiser se ajudar, né? Lembrando que a psiquiatria, vou te dizer uma coisa, a psiquiatria me formou, por quê? Porque para mim, Ítalo Marcílio, desde o início do meu trabalho profissional, ou seja, com 23 anos eu começo a trabalhar profissionalmente mesmo, né? Trabalho estável, né? E eu logo no início entendi o seguinte: só a filosofia e a teologia não iam me dar recurso para resolver um problema real concreto de uma pessoa real concreta no mundo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte? Eu quero dizer o seguinte: para mim, teoria e abstração não botavam comida na minha mesa. Ponto. Eu não acredito em teoria e abstração desconectada do mundo real e concreto. Eu não acredito nisso. Teoria e abstração desconectada do mundo real e concreto, para mim, é o mesmo que perder tempo numa vida que a gente já não tem muito tempo. Dá para entender isso que eu estou querendo dizer ou não?
Dito de outro modo, logo no início da minha carreira, logo no início da minha profissão, eu estava com gente real na minha frente, com problemas reais na minha frente, uns mais graves, outros menos graves, uns muito difíceis, outros mais simples, mas não bastava eu falar de teses abstratas. Eu precisava da coisa concreta, E aí eu estou dizendo para você o seguinte, sem domínio da linguagem, sem um aparato de conseguir olhar para as coisas e dar o nome para elas, dar o nome delas que elas têm, eu estava liquidado. Mas digo mais, todos vocês estão liquidados, se forem por outro caminho. Aprender a nomear o que acontece, a nomear o que você sente, nomear o que teu filho sente, o que tua mulher sente, nomear o que está acontecendo na realidade, nomear o que está acontecendo na empresa, nomear o que está acontecendo no trânsito, nomear o que está acontecendo, no supermercado. Isso é o mais importante, meu filho. Sem isso, pronto, pulando para onde eu quero ir, não tem como ter vida espiritual. Vida espiritual que eu digo, não é nem só religiosa, não, é vida espiritual mesmo. Ou seja, você conseguir fazer aquele tempo de oração diário, você sabe que eu recomendo para vocês, sempre recomendei. Tu vai falar o quê? Se tu não sabe falar, né? Vai falar o quê? Eu vou falar português claro com vocês. O mais provável é que seja uma farsa. E é triste pra caceta isso mesmo. Isso é muito ruim, né? É muito ruim. Eu fiquei muito feliz. Eu tava aqui, deixa eu mostrar pra vocês, eu tava muito feliz aqui. Bem, um ponto de melhora, né? Da minha bibliotecazinha. Mas, então eu fiquei muito feliz. Ó, pronto, ali estão de psicologia que eu mostrei pra vocês, né? Aqui vai entrar uns quadrinhos. Aqui estão de psiquiatria e psicologia tratados, né? E aí, esta prateleirinha é uma prateleira que eu fiquei muito feliz também de notar. É educação isso aqui. Educação, ou seja, coisa concreta, coisa real, entendeu? É aprender a dar os nomes. Aqui tem, tá aqui, educação. E livro didático pra caceta. Tem um monte de livro didático aqui, livro didático que educou os franceses, os americanos, os ingleses. Tem coisa muito boa aqui. Aqui tem o Papi, por exemplo, de matemática. Então, tem negócios legais. E aí, aqui, ó, beleza, filosofia, nem é muito grande a minha parte de filosofia. E aqui, ó, isso aqui é vida espiritual prática. Tudo bem, tem esse da Patrícia aqui bonito que eu comprei, porque é uma das coisas que o pessoal faz quando ganha dinheiro, né? É comprar esse livro, né? E aqui, isso aqui é tudo vida espiritual prática. Vida espiritual prática, vida espiritual prática. Vida, olha só, teologia tratadística mesmo, é só isso aqui que eu tenho. Não tem mais nada. Isso aqui todo esse resto aqui, ó, isso aqui é vida espiritual prática. Vida espiritual prática, vida espiritual prática, vida espiritual prática, vida espiritual prática. Aqui tem uns de teologiazinha mesmo, né? Aqui é vida espiritual prática também. Beleza? E ali em cima, claro, são os grandes autores de teologia, né? Que aí eu tenho, porque eu gosto de ler isso aqui. Mas isso aqui é vida espiritual, bem, são os clássicos, né? E ali são os grandes autores mesmo, né? Beleza? Pra lá, história. Beleza? História, literatura. E aqui estão as coisas que eu estou organizando ainda, né? História, literatura também. Então, assim, se você não consegue dar um nome, meu amigo, é muito difícil, né? Muito difícil você conseguir qualquer coisa, né? Entende ou não? Então, assim, é isso que eu queria ajudar vocês em 2026. Isso que eu queria ajudar vocês em 26, né? Então, Natália, não tem 3 dicas de vida espiritual prática, por favor. Não trabalho assim, entendeu? Eu não acredito nisso. Você não vai se formar lendo 3 livros de vida espiritual prática, entendeu? Com todo respeito. Você não vai, não é assim que eu funciono, entendeu? Não vou trabalhar. Das 2, 1. Ou você tem vida intelectual e você estuda e lê, ou não é lendo que você vai aprender as coisas. Você tem que ouvir de quem estudou e quer te ensinar, que é o meu caso. Eu estou aqui no fundo para ensinar. Eu vou ensinar 2 tipos de gente. Eu vou ensinar uma pessoa que não tem vocação intelectual, ou seja, não vai parar e não vai ler, entendeu? Não vai parar para ler. E vou ensinar aquele pessoal que quiser seguir um caminho de aprofundamento para virar professor, eventualmente, depois também. Entende o que eu estou querendo dizer ou não, Natália? Então, assim, eu não vou dar 3 dicas. Não serve para nada 3 dicas. Se você vai ler... se você não tem cultura, repara o que eu estou te falando. Escuta o que o Doc está te falando, com todo respeito. Eu estou falando com todo amor do meu coração para você. Se você não tem cultura, né, eu parto do princípio, também mais uma vez, com todo respeito, tá? Eu parto do princípio que você não sabe ler, tá? Eu parto do princípio que você não sabe ler. Se você não sabe ler, não adianta eu te indicar livro para você ler, porque para ler tem que saber ler. Entende ou não? Ler não significa você conseguir falar o sonzinho das palavras, das letrinhas, formando uma palavra. Ler não é isso. Ler significa você conseguir entender o que a pessoa está dizendo, mais ou menos saber o que ela precisa conhecer para poder escrever aquilo, o que ela escreveu, o que ela escreveu e que está errado, mais ou menos, está esquisito, né? O que ela escreveu pela metade, isso é saber ler. Entende ou não? Então, esses livros aqui,
Não adianta eu te explicar, porque eu te entregar, porque olha só, hoje o que vocês em geral conseguem ler? Hoje em geral vocês conseguem ler post, né? Achando que aquilo é tudo. Por exemplo, esse fetiche que vocês têm com dica, esse fetiche que o que significa? Assim, cara, é tudo. Aquilo é tudo que o sujeito que escreveu sabe na vida. E aí tudo que ele sabe na vida é aquela frase. Fala, poxa, pessoal, né? Das duas uma. Se aquilo é tudo o que o sujeito sabe, você não tem que prestar atenção nele. Se tudo que ele sabe é repetir uma frase que ele ouviu de alguém, você não tem que prestar atenção nele. Ele não sabe nada, ele não tem como te ensinar nada, ele não sabe organizar aquilo na concretude do caso real. Entende ou não o que eu estou querendo dizer? Hein? Dá para entender? E se ele sabe mais, ora, então você tem que ter calma e tem que ir ouvindo, né? Tem que ir ouvindo. Então, se eu estou aqui falando uma live com vocês imaginam só, para eu estar falando isso aqui, das duas, uma. Ou eu estou falando qualquer coisa na minha cabeça, né? Falando. Aí você não tem que prestar atenção. Você não era para prestar atenção. Ou estou falando baseado num monte de coisa que eu já vi, que eu ajudei, que eu ouvi, que eu li, que eu entendi, que eu ensinei, né? Eu poderia descompactar essa live numa aula de 4 horas estruturada, mas isso aqui é uma live. Isso aqui não é para... Essa live aqui não é para a gente, como quem diz, te dar um itinerário de... Não. Isso aqui é para... Numa segunda-feira, 13h, no horário do almoço, eu te lembrar que tem certas coisas, né? Você com calma ouvir humildemente esse negócio, beleza? Respeitar, no fundo, tem que respeitar. Porque se você não respeita quem está te falando, não adianta você ouvir. Esse é o ponto. Se você não respeita, você diz, cara, eu acho que... No caso do Ítalo, né? Porque você está me ouvindo agora. Eu acho que o Ítalo sabe essas coisas aí, né? Dá para imaginar mais ou menos, né? O cara está produzindo aula pra gente, está dando aula pra gente, tem uns 7 anos só aqui na internet, fora o que ele já fez para trás. Ele fundou uma faculdade, ele dá 2 horas de aula por dia, né? Durante o período letivo lá na faculdade dele que ele criou. Ele já escreveu uns livros bobos ali que ele escreveu, mas assim, dá para ver, né? Assim, acho que dá, não sei se dá também, né? Então, assim, tem que ter respeito por quem está falando contigo, senão não adianta, tu não consegue aprender também, entendeu ou não? Então, o nosso itinerário de 2026, se vocês quiserem estar aqui comigo em 2026, vai ser esse, né? Qual que é o itinerário de 2026? Eu preciso te ajudar a conseguir ser mais inteligente. Mais inteligente. A inteligência é fundamental, não é só simplicidadezinha, não. A inteligência, você tem que conseguir ser mais inteligente, porque eu sei que acontece também é o seguinte... Eu fiquei um tempo, né, sem vir aqui todo dia falar com vocês, não é? O que aconteceu com, sei lá, 70% de vocês pioraram. Por que vocês pioraram? Vocês pioraram por quê? Porque 70% de vocês não se submeteu mesmo ao processo de aquisição de vida interior e cultura. Por que eu estou dizendo isso com toda essa segurança? Por quê? Porque vocês precisam de mim dando forma verbal ao que se passa dentro de você, ao que se passa na tua realidade, né? Como eu sou psiquiatra e atendi por uma década, eu sei mais ou menos o que é 80% das coisas que gera aflição nas pessoas e que faz a vida das pessoas parar, porque são todas muito repetitivas, inclusive. É muito pouco, é muito difícil ter novidade, é muito rápido ter novidade. São 90% é igual para todo mundo. Então eu consigo ser um tradutor, um fiel intérprete da realidade para a maioria de vocês. Entende ou não? Não é mais ou menos isso que acontece? Se eu paro de vir aqui, se eu paro de fazer história né? Não a equipe faz história, mas quando vocês notam, quando sou eu, quando é a equipe fazendo, né? Se eu paro de fazer histórias mesmo, se eu paro de gravar live, para 70% de vocês, passam-se alguns meses, vocês já voltam a bater cabeça, né? Não é mais ou menos assim que funciona? Voltam a acreditar nos bobão aí que falam os negócios. É fogo, cara, não tem jeito. Então, beleza. Só que tem o 30%, que foi o pessoal que continua, né? Que está comigo, né? Que eu não preciso estar aqui na live todo dia falando com eles, né? Então, claro, estou aqui para ajudar, Gabriela. Estou aqui para ajudar. Então, não é questão de sumir, é questão eu preciso do compromisso de vocês, porque uma hora eu vou sumir. Porra. Ou vou morrer ou vou ganhar na Mega Sena amanhã. Eu vou sumir, evidentemente, né? Então, eu preciso que vocês se comprometam. Esse ano de 2026, preste atenção, esse ano de 2026 vai ser um ano ridículo. Eu acompanho o debate público acerca de política.
beleza? Eu acompanho o debate público acerca de política. Como é que é o nome deles? Os blogueiros, os youtubers, os jornalistas, acompanho. Né? Eu gasto uma parte do meu dia intoxicando com estas bobeiras. E por que eu digo que é intoxicação e por que eu digo que é bobeira? Porque é justamente intoxicação e bobeira. O compromisso deles com qualquer coisa que seja a descrição mesma da realidade é nulo. Eles têm todos compromisso com, não é nem com ideologia hoje, hein? Eles têm compromisso com fazer a manutenção de visualizações, likes e compartilhamentos e comentários. É só isso. Vocês precisam, né? Mas para ter efeito o que eu vou fazer com vocês, né? Vocês vão precisar, em 2026, literalmente, com todo respeito, cagar para essa porra desse debate político. Vocês vão ficar malucos, beleza? Vou falar para vocês uma coisa, não tem um que se salve, de esquerda ou de direita, não tem um que se salve. 100% das pessoas têm compromisso com viralização, com, engajamento, com visualização, com o diabo que seja. Descrição da realidade, né? Acabou, entendeu? Beleza? Então, assim, você já não tem muita capacidade de dar nome às coisas, porque não tem cultura, né? E beleza, não tem cultura porque a vida empurra cada um para um lugar mesmo. É isso aí, vocês têm mais o que fazer, né? Mas se já não tem, ele tem que saber, se você já não tem cultura, você já não tem uma solidez mesmo das tuas ideias, você vai ficar ouvindo coisa que excita, política excita, de gente que não está nem aí com a descrição da realidade, porra. Eles estão liquidados. Eu juro por Deus, vai ver novela que é melhor. Vai ver novela, gasta tempo vendo novela. Mas aí, eu preciso descansar. Então não descansa vendo essas bobeiras, descansa vendo jogo de futebol, descansa vendo vídeo de maquiagem, né? Muito melhor. E no tempo que você não está descansando, vamos formar, né? Vamos formar. Que é o meu compromisso com vocês desde 2017, na verdade. Estou aqui desde 2017. Meu compromisso com vocês vai para 9 anos daqui a pouco. Né? Vai para 8 anos. Né? Então, assim, são 8 anos. São 8 anos já aqui com vocês. Já deu resultado, mas ainda é muito pouco. Por quê? Né? Porque a gente não pode subestimar. O tamanho da merda que está sob as nossas cabeças nos soterrando todos os dias, minha e da tua. Mas é muita merda, é merda familiar, é merda religiosa mesmo, é merda política. Religiosa, então, a gente vai ter que falar disso, né? Esse pentecostalismo que apareceu na cabeça de todo mundo, isso é outro problemaço, né? Católico pentecostal, e é protestante pentecostal, e é ateu pentecostal, e é empresário pentecostal. Vocês vão ficar burros e fracos, meu amigo. Mas no nível, assim, alucinante, entendeu? Depois é isso, né? Separa um dinheiro aí. Eu vou tem que fazer aqui. Você vai ter que separar um dinheiro em 2026, vou vender um negócio para vocês, e é isso. Coisa de formação. Vou fazer o quê também? Né? Que também não tem como, imagina que eu vou ficar 4 horas, 3 horas estruturar tudo, não tem como fazer, aqui é isso, né? Agora, separa o dinheiro, né? Quero formar vocês em 2026, uma parte da formação evidentemente vai ser essa aqui, que a gente está tendo, uma outra parte da formação tem jeito, eu vou ter que enfiar vocês dentro da porra de uma sala de aula e cobrar para isso, né? Óbvio, é meu trabalho, né? Então, lembrando, né? A maioria desses cursos eu quero dar um título para vocês, pelo menos, né? Além da dança do espírito. Dança do espírito é o primeiro. Vamos começar por ele, óbvio, né? Educação é para sempre, né? Educação é para sempre. E não tem jeito. A gente continua assistindo aula e vocês já não leem muito, né? Então, para aprender o que precisa ser aprendido aqui nesse país, foda. Meia dúzia ficou assim. Vocês não vão ler essas coisas todas, vão? Fala a verdade para mim, né? Então, vocês têm que pagar para alguém que aprendeu ensinar para vocês, né? Ou não é verdade? Entende ou não o que eu quero dizer? Né? Não é isso ou não?
É meio simples mesmo. Tem coisa que não tem como. Os cursos que eu pago são aqueles cursos que eu falo assim, cara, eu não vou gastar tempo estudando isso, porque estudar vai me levar 4, 5 anos. O cara já estudou, eu não preciso... Entende ou não? Em geral é isso. Né? Então são os meus assuntos. Eu sou da faculdade, os meus assuntos são aqueles ali. Psiquiatria e psicologia, educação e religião prática. Beleza? E aí, uma outra coisa de cultura e história das ideias, e história, e literatura, não sei o quê. Mas meus assuntos são esses, né? Não é? São esses aqui. São as coisas que eu estou há 20 anos, sei lá, 20 anos consistentemente prestando atenção e estudando, né? Aí é simples. Né? Então pronto, se eu quiser, por exemplo, eu não vou ficar estudando, comprei um curso essa semana de iluminotécnica, né? De iluminação, curso gringo. Evidente, não vou ficar comprando livro de arquitetura, eu não vou. Então, assim, eu prefiro comprar gasto a porra do dinheiro, paga a porra de um curso, e eu sou estudante profissional, então, assim, compro 2 ou 3 livros ali na Amazon, e pronto, já sei tudo sobre iluminação, tá ótimo, né? Beleza. Por quê? Sei tudo, entre aspas, né? Sei tudo que é importante pra mim, não é que eu sei tudo, né? Eu sei o que a pessoa me ensinou e o que os livros me indicaram. Agora, não é minha área, não é minha parada, então, assim, basta, o curso basta, né? Então, assim, comprei vários cursos no passado. O que eu acho que vocês... Não estou falando de vender, não, pessoal. Estou falando só para a gente conversar mesmo aqui. Né? Não vou vender nada para vocês agora, não. Tá? É só um pouco contando qual é a dinâmica. Beleza? Não, estou ansioso. Parece que você está ansioso, Vitor. Valeu, psiquiatra. Jéssica Fites. Agora sabe o que é ansiedade. A Jéssica Fites, ela não tem ideia de que caralhos é uma comunicação no Instagram. Ela não sabe quais são os princípios da oratória, né? Numa mídia chamada Instagram, que é a porra de uma mídia onde você basta jogar o dedinho pro lado e você me tira da tela, né? Onde o compromisso com o que a pessoa está falando é muito baixo, onde piora o Jéssica Fites. Então isso aqui é a porra da falta de humildade de vocês, são muito estúpidos, com todo respeito. Você está com uma telinha desse tamanho na tua frente, né? Uma telinha pequenininha na tua frente, né? Se eu não falo com essa pressão, se eu não falo te chamando a atenção, se eu não falo desse jeito, eu falo assim. Então hoje, o tema que nós vamos abordar é um tema sobre as dimensões interiores e antropológicas da tomada de decisão e cultura. A tomada de decisão, ela se divide em 3 aspectos. Um aspecto corporal, um aspecto afetivo e um aspecto intelectual. Vamos repetir para fixar? Um aspecto corporal que recebe, em primeira medida, os estímulos do ambiente, os processa e os consolida afetivamente. Os afetos, portanto, a porra. Você fala assim, quando o sujeito está aprisionado numa sala de aula, ele não tem para onde ir. Porra. Se você está aprisionado numa sala de aula, não tem para onde ir, você pode falar do jeito que você quiser, porra. Exatamente, agora quem ficou ansioso foi você. Porra. Meu caralho. Não é questão de ansiedade, vocês são burros, com todo respeito. Assim, tinha uma coisa chamada modulação de discurso, porra. A modulação de discurso, porra, só um idiota inculto fala do mesmo jeito em todos os lugares que ele tá. Porra, qual que é a dificuldade de entender isso? Caceta. Né? É loucura, vocês são burro, cara. Eu não quero falar nada, mas vocês são burro, cara. Entendeu ou não? Né? Beleza? Então pronto. É um pouco essa coisa que eu quero ensinar para vocês. Porra. Né? É conseguir modular um pouco o jeito, conseguir estar de um certo modo em cada situação, né? E descrever o real, Essa tem que ser, olha, por exemplo, para a gente fechar aqui, amanhã eu volto.
a parada da vida de vocês em 2026, a parada da vida de vocês, né? Tem que ser assim, ó, um compromisso real, total, em descrever o real, descrever a realidade. Não precisa, atenção, você não precisa entender, não precisa dobrar a realidade, não precisa entender a realidade, você não precisa agir sobre a realidade. O primeiro passo é conseguir descrever a realidade. Descrever a realidade. Esse é o primeiro passo. Para isso, você precisa ter o mínimo de instrumento, cultural. O mínimo. Beleza ou não? Porque senão eu não consigo sequer apelar para a consciência de vocês, porque senão ela vai estar soterrada de camadas de dificuldade verbal. Né? É como falar com uma criança de 3 anos. Por que é muito difícil falar com uma criança de 3 anos? Porque ela não tem domínio verbal. Ela está soterrada, entendeu? Não, toda a experiência dela, por mais que a experiência é real, ela está sentindo aquilo do jeito que é real, sei lá, né? Está com fome, ela sente fome. Mas quando ela vai expressar a fome, ela está soterrada por uma insuficiência verbal, ela tem uma incapacidade de descrever o que está acontecendo. Só que é uma criança, né? Pronto. Vocês não são mais criança. É aí que fica tudo muito caricaturizado, ridículo, com sofrimento, que aí é verdadeiro sofrimento, né? Entende ou não? Eu estou querendo falar com vocês? Entende o que eu quero falar com vocês? Ou não? Beleza? 2026 está logo aí. Falta 4 dias. Joga na Mega Sena da virada. A recomendação primeira que eu dou para vocês vai ser o menor investimento com o maior retorno possível, né? Joga na Mega Sena da virada. Façam planos com esse dinheiro, né? E notem o quanto a vida de vocês é dependente de dinheiro. Então, o primeiro ponto, façam um plano. O que mudaria na minha vida? Né? Aí, mudaria tudo. Pronto, você está liquidado, você está fudido. Se tudo na tua vida mudaria para do dinheiro, está fudido. Então, a gente precisa fazer um 2026 razoável. Para que quando você vai jogar na Mega Sena em 2026, né? Você vai jogar em 2025 agora. Aí você vai pensar. Aí você vai lá, jogar em 2026, de novo, né? Você vai fazer, mudaria, mas não tanto. Seria bom, um monte de coisa seria bom, mas eu não mudaria. É isso que eu queria. Entendeu ou não? Beleza? Amanhã voltemos. Beleza, turma? Humildade. Preciso dar para vocês de recursos linguísticos. Preciso dar para vocês de recursos de experiência, para vocês aprenderem a descrever o real. Do contrário, vocês estão liquidados, soterrados, né? E não vão conseguir ter vida interior. Esse é o meu único medo com vocês. Vocês não conseguirem, ou seja, eu passar por aqui, morrer e não conseguir ajudar todo mundo que queira a ter uma vida interior mais ou menos decente, verdadeira, né? Ou seja, que pelo menos consiga falar de modo verdadeiro com o Nosso Senhor. Essa é a porra que interessa. O resto, meu amigo, foda-se. Até amanhã. Tchau.